Nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular o valor da sua empresa sozinho com uma conta que você consegue fazer no Excel hoje. E no final eu vou te mostrar por que, se você levar esse número para uma mesa de negociação, o comprador ou investidor vai desmontar a sua avaliação em 5 minutos. Mas calma, eu não estou aqui para te dizer que você não é capaz. Estou aqui para te mostrar exatamente aonde o comprador vai questionar. Porque se você não souber onde estão os pontos fracos do seu cálculo, você vai decidir ou blinda esses números antes da negociação, ou pelo menos você senta na mesa sabendo o que vai enfrentar pela frente. E o problema é que existe uma diferença enorme entre fazer uma conta no Excel e ter uma avaliação que resiste a uma negociação real. E fica até o final desse vídeo porque a parte mais valiosa dele não é a fórmula em si, é a defesa dela. E o mais importante de tudo, como que é feito um bom valuation. Olá, meu nome é Paulo Eduardo e eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas, e também sou especialista em valuation de ativos. E antes de mais nada, eu queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem e deixarem um like, se possível, porque ajuda demais o canal e nos incentiva muito a fazer muito mais vídeos como esse. E voltando ao assunto do vídeo, então, deixa eu te falar uma coisa. Na condição de quem trabalha com isso todos os dias e já ouviu as maiores bizarrices. Se você está pensando em vender a sua empresa, trazer um sócio ou ainda trazer um investidor e quer ter ali uma boa noção do valor da sua empresa antes de conversar com qualquer pessoa, você está fazendo a coisa certa. E isso não é amadorismo, é prudência. Afinal, estamos falando do seu maior patrimônio. Porque eu vejo o empresário entrando em negociação sem fazer ideia de quanto que vale o próprio negócio e aceitando ali a primeira âncora que o comprador joga na mesa. E quem chega para uma negociação sem número vai negociar provavelmente com o número do outro. Então, se você quer fazer a conta sozinho, pode fazer, mas o problema é outro, e quase ninguém te conta isso. O erro não está em calcular o valor da empresa sozinho. O erro está em confundir o cálculo do valor da empresa com a defesa desse cálculo. E o cálculo é matemática, e matemática simples qualquer um ou qualquer planilha faz. A defesa é o que acontece quando alguém do outro lado da mesa, que negocia ali provavelmente toda semana ou com muito mais frequência que você, começa a questionar cada número que você colocou ali na sua avaliação. E olha, depois de muitos anos de profissão, eu posso te afirmar uma coisa: o comprador nunca vai provavelmente discutir a fórmula que você usou. Ele vai perguntar da onde que você tirou aqueles números, ele vai discutir muito mais as premissas. Mas agora deixa eu falar de dois atalhos que não funcionam, ainda que a maioria ainda acredite nisso. Então vamos começar com o atalho número 1, o múltiplo mágico. Você comenta ali com um amigo ou seu consultor que você quer avaliar sua empresa e ele responde na hora: "Ah, sua empresa vale 5 vezes o faturamento", ou "Ah, sua empresa vale 10 vezes o EBITDA". E isso, meus amigos, é literalmente um achismo. O valuation por múltiplos funciona muito bem no mercado de ações, com empresas de capital aberto onde os dados são públicos e comparáveis. Mas em pequenas e médias empresas, ainda mais no Brasil, esses números soltos não dizem absolutamente nada. Múltiplos de quais empresas? De qual setor? De que tamanho? De que região? De que ano? E se a avaliação não responde isso, ou se o múltiplo não responde isso, isso não é valuation, é tiro no escuro. E isso é literalmente atrapalhar muito mais do que ajudar. E agora, no atalho número 2, eu quero falar sobre o seu contador. E aqui nada contra os contadores, muito pelo contrário. O seu contador provavelmente é uma das pessoas que mais conhece o número da sua empresa e exerce um papel fundamental na organização dos registros contábeis do negócio. Mas, em geral, o que ele consegue te entregar é uma visão contábil ou patrimonial da empresa. E numa negociação de cotas de um sócio que está saindo, por exemplo, ou de uma empresa inteira que está sendo vendida,
normalmente não acontece com base apenas no valor contábil ou patrimonial. Essa negociação acontece com base no valor econômico ou intrínseco da empresa, ou seja, quanto que aquela empresa é capaz de gerar resultado daqui para frente. E são metodologias diferentes. E numa mesa de negociação, a metodologia que costuma importar de verdade é a econômica. E ainda que o seu contador diga que sabe utilizar ali métodos capazes de acessar o valor econômico da sua empresa, se você precisa de uma avaliação para uma negociação bem importante, o mais seguro é contar com um especialista em valuation. Afinal, existe uma diferença muito grande entre um profissional que avalia empresas de maneira ocasional e alguém que se dedica especificamente a esse tipo de trabalho, que tem método, experiência e profundidade técnica. E o mesmo também vale para outros profissionais, como advogados, consultores, que não são especializados em valuation, mas que às vezes acabam fazendo esse tipo de avaliação para os seus clientes. Infelizmente, o valuation não funciona como a medicina, por exemplo. Quando você consulta ali um clínico geral e ele identifica que você tem um problema no coração, o normal é que ele recomende um cardiologista, ou seja, um especialista naquela área, porque ele não vai tentar resolver sozinho alguma coisa que ele não domina e que ele não faz com frequência. No valuation, porém, é relativamente comum ver profissionais sem muita experiência específica na área avaliando empresas para os seus clientes. Portanto, fica a dica: se a avaliação da sua empresa vai ser usada em uma negociação importante e você prefere contratar alguém do que fazer sozinho, procure um especialista de verdade. Então vamos começar a falar do que interessa. Vamos falar do método que é de fato usado em negociações sérias de mercado, o fluxo de caixa descontado. Você vai ver por aí a sigla FCD em português, ou em inglês que a sigla é DCF e é literalmente a mesma coisa. E a ideia central da metodologia é bem simples e ela é quase filosófica. Ninguém compra uma empresa pelo que ela já fez, se compra pelo que ela ainda vai gerar. Porque pensa comigo agora, quando alguém compra a sua empresa, ele não está comprando o passado dela. Porque o lucro que você tirou nos últimos 10 anos já é seu, já foi para o seu bolso. O comprador, na verdade, ele está comprando o futuro, o rendimento que essa empresa vai gerar de hoje em diante, sob a gestão dele. E é isso que ele está comprando. Então, o valuation por fluxo de caixa descontado responde a uma única pergunta de uma maneira relativamente simples: quanto que vale hoje o dinheiro que essa empresa vai gerar nos próximos anos? E essa pergunta pode ser dividida em partes, que são os conceitos que você precisa levar desse vídeo. E a primeira parte é o fluxo de caixa futuro. É a projeção de quanto caixa o negócio gera por ano daqui para frente. Não é faturamento, não é lucro contábil, é o dinheiro que efetivamente sobra. E esse é literalmente o combustível da avaliação. A segunda parte é sobre o crescimento, onde deverá ser projetado quanto que a empresa vai gerar de fluxo de caixa livre pelos próximos anos. E a terceira parte é o desconto, que é uma parte bem importante. E por que descontar? Porque o dinheiro no futuro vale menos que o dinheiro hoje. Você prefere receber R$ 1.000 hoje ou daqui 5 anos? Provavelmente você vai responder que prefere receber agora. E isso se deve basicamente por dois motivos. Porque R$ 1.000 hoje você pode investir e em 3 ou mais anos ele vai valer mais. E o segundo, que é na verdade o mais importante numa empresa, porque o futuro é incerto. Aquele caixa que você projetou lá na frente, ele pode simplesmente não acontecer. Pode vir crise, pode vir concorrente, pode ser um grande cliente que foi embora. Então, basicamente, a taxa de desconto faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele traz o dinheiro do futuro para o valor de hoje, porque ele leva em consideração também a inflação, por exemplo, e ele cobra um preço pelo risco daquele dinheiro nunca aparecer. E quanto mais arriscado for o negócio, maior o desconto. E quanto maior o desconto, menos vale a empresa. E o fluxo de caixa descontado é considerado o método mais completo, pois ele leva em consideração muitas variáveis,
Eu vou deixar aqui uma imagem que fizemos para ilustrar o que o método leva em consideração. Você pode dar uma pausa no vídeo se quiser agora. E agora que já explicamos como funciona a metodologia, vamos demonstrar um cálculo na prática, aqui mesmo, do valor de uma empresa. O exemplo que iremos demonstrar agora foi retirado do e-book escrito por mim e pelo meu sócio, que se chama O que você precisa saber antes de calcular o valor da sua empresa e ninguém te conta. Nele demonstramos ali os 17 principais mitos, erros bastante comuns cometidos ao calcular o valor de uma empresa, além de justamente explicar como evitá-los e fazer por conta própria. Se você tiver interesse em ler nosso e-book, eu recomendo demais. Ele tem quase 60 páginas de informações riquíssimas e está de graça. O link vai estar na descrição. Vamos ao cálculo então, e aqui está a empresa de exemplo que iremos avaliar. Essa empresa então fatura R$ 125 mil por mês ou R$ 1,5 milhão por ano. Projetamos um crescimento de 10% da receita nos 3 primeiros anos, que depois vai cair para 8% do ano 4 até o ano 6. E para o restante da projeção da receita, ou seja, do ano 7 até o ano 10, projetamos um crescimento mais conservador de 5%. E como eu acabei de falar, o motivo de escolhermos um crescimento decrescente é para justamente criar um exemplo mais conservador e factível que é literalmente alcançável por várias empresas. E esse crescimento projetado, ele não acontece do nada. Por conta disso, adotamos uma taxa de reinvestimento entre 7% e 5% do lucro operacional após impostos, para justamente fomentar esse crescimento. A referida empresa possui ali um EBIT de 25%, e para simplificar esse exemplo, vamos manter constante toda a projeção. E a taxa de desconto desse exemplo vai ser de 17,68%. Mas cabe aqui uma ressalva bem importante. Esse cálculo foi feito há alguns anos atrás, quando a taxa Selic estava muito mais baixa, com a inflação muito mais controlada. Hoje, provavelmente, a taxa de desconto seria mais alta. Talvez até substancialmente mais alta, dependendo ali do setor de atuação da empresa e também da própria empresa. Vamos ao cálculo então, ano a ano. No ano 1, começamos com o fluxo de caixa livre projetado para o ano 1, que deriva do EBIT após impostos, ou ainda o NOPAT, que é o lucro operacional líquido após impostos. Dele descontamos uma taxa de reinvestimento que leva em consideração quanto que é necessário reinvestir para crescer de acordo com os 10% projetado para esse ano. Então, o valor do fluxo de caixa livre no ano 1 fica em 322 mil. E no denominador ali temos a taxa de desconto calculada elevada a 1, pois é ano 1. E no ano 2 fazemos exatamente a mesma coisa. No caso, começamos o cálculo com os 25% de margem EBIT em cima de quanto a receita líquida teria crescido no ano 2, descontamos impostos e aplicamos uma taxa de reinvestimento para chegar no montante de R$ 354 mil. No denominador, temos a taxa de desconto sendo elevada a 2, pois é o segundo ano. E assim vamos fazer sucessivamente até o ano 10, porque é uma janela de projeção de 10 anos e mais um valor terminal ou perpetuidade. E falando sobre perpetuidade, estimamos um crescimento na perpetuidade de 5%, para ser bem mais pé no chão. Então, ao fazer o cálculo do valor da empresa de exemplo, onde supostamente a empresa fatura 1 milhão e meio por ano, possui um lucro operacional de 25% na forma de EBIT, levando em consideração uma projeção mais conservadora, e o valor da empresa em questão ficou em 2,9 milhões de reais. Então pronto, você fez a conta. E a planilha cuspiu lá, a sua empresa vale 2,9 milhões de reais. E você anota ali então esse número, fecha o notebook e vai para a reunião com o comprador ou o investidor com uma certa confiança. E chegando na reunião, o que pode acontecer é o seguinte: o comprador ou o assessor que ele contratou não vai nem olhar a sua fórmula. Afinal, eu mal comentei sobre isso no vídeo. Eu já fui direto para o cálculo. E lembra que eu falei anteriormente, ele provavelmente não vai discutir a fórmula. Ele vai discutir as premissas. E ele vai fazer isso uma por uma.
E o primeiro ataque pode ser, por exemplo, a taxa de desconto. Ele pega ali a sua planilha, olha e pergunta: por que você utilizou 17,68%? Aí você gagueja e ele vai continuar: olha, a sua empresa depende muito de você. Se você sai, metade dos clientes vai sair junto com você. Isso para mim é risco. Para mim a taxa de desconto não vale ali quase 18%, vale 30%. E eu gostaria de aproveitar esse gancho e falar de uma informação bem importante. Não existe uma taxa de desconto fixa e imutável para cada empresa. E ao contrário do que você ouve falar por aí, seja em artigo ou outros youtubers, calcular uma taxa de desconto depende de alguns fatores, fora a fórmula em si. Vai depender também do tipo da empresa, do setor de atuação, se a empresa é pública, se a empresa é privada e outros fatores. Além disso, uma coisa que não é muito falada por aí é que o perfil do investidor também muda. Um investidor interessado ali em comprar a sua empresa, onde ele pretende investir todo o dinheiro que ele tem, toda a economia da família dele, a taxa de desconto vai ser provavelmente bem alta. Um investidor ali que já é mais diversificado, que já tem mais dinheiro guardado, que já tem outros negócios, a taxa de desconto vai ser outra. E digamos que uma grande empresa que é negociada na Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa que fatura bilhões, essa empresa vai ter uma outra taxa de desconto para avaliar a sua empresa e provavelmente vai ser a mais baixa de todas. Portanto, o que vai definir nesse momento se a sua taxa de desconto da avaliação faz sentido ou não é como ela é construída, se ela tem coerência e se ela tem transparência. E essa primeira contestação imaginária do possível comprador ou assessor dele vai ser apenas uma das premissas. E só com isso, a sua empresa, que valia ali, de acordo com a sua avaliação, quase 3 milhões de reais, provavelmente ela vai passar a valer ali cerca de 2 milhões de reais ou menos. Ou seja, mais de 1 milhão de reais evaporou do nada, numa única frase. E talvez você nem tenha como rebater, porque você também não sabia de onde que você tinha tirado ali os 17,68%, por exemplo. Então vamos seguir com essa simulação. Vamos para a segunda contestação. O crescimento. Você projetou ali inicialmente a empresa crescendo 10% ao ano, certo? Aí ele vai perguntar assim, baseado em quê? E se a sua única resposta for ali, eu acho que ela vai crescer assim, você já perdeu. Porque achismo na mesa de negociação não vale nada. E ele vai lá e corta o crescimento pela metade. E o seu valor vai cair de novo. E vamos simular agora um terceiro ataque, e esse é bem comum ali em pequenas e médias empresas. O seu Prolabore, por exemplo, ele olha ali o caixa que você projetou e pergunta: esse fluxo aí já desconta um salário de mercado para quem vai tocar o negócio? Porque, como você deve saber, muitos donos de empresa se pagam muito pouco de Prolabore. Ou geralmente eles tiram tudo ali somente como lucro. E isso pode, de uma maneira, inflar artificialmente o caixa, ou seja, fazer a empresa parecer que ela gera mais caixa do que ela de fato geraria. E quando o comprador faz ali um ajuste, joga um Prolabore ali mais real com a sua função ou a nível de mercado ali dentro, ou de um salário de um gestor para cumprir o seu papel com um salário ajustado a mercado, o caixa provavelmente vai encolher. E o valor da sua empresa, de novo, encolhe junto. E eu não sei se você entendeu até agora o que aconteceu, mas em 3 perguntas apenas, sem tocar em nenhuma fórmula, o comprador pegou ali a sua empresa, que valia ali inicialmente 3 milhões de reais quase, e empurrou para perto de 1,5 milhão ou até menos. E o pior de tudo, cada corte que ele fez tinha uma lógica, porque você não tinha como dizer que ele estava de fato errado, porque talvez você nunca tenha pensado naquilo e você não estava preparado. E isso que eu queria que você entendesse através desse vídeo. Uma avaliação vai te dar ali um número, e um número desacompanhado é somente um ponto de partida. E cada premissa que você escolhe por escolher ou escolhe no escuro
pode virar um fator contra você. E na hora de avaliar empresas como a sua, muitos ajustes geralmente são feitos para evitar pontos frágeis que nem os exemplos de agora. E não é que o método do fluxo de caixa descontado esteja errado, ou que a sua conta esteja errada. O método é o certo e é o mesmo que o comprador provavelmente vai usar. E a diferença aqui nesse exemplo rápido e simulado é que a avaliação dele tinha uma defesa e a sua não tinha. Mesmo método, lados opostos da mesa, e ganha quem consegue sustentar as próprias premissas. Então a pergunta deixa de ser como que eu calculo o valor da minha empresa e a pergunta passa a ser como que eu defendo esse valor quando alguém do outro lado tentar desmontá-lo. Agora, talvez você tenha saído da parte anterior que a gente estava falando pensando assim: ah, então existe um número certo, eu só não cheguei nele. E aqui eu preciso te contar a coisa mais importante desse vídeo inteiro. Não existe um número certo. Valuation não é uma verdade matemática absoluta e final. É um ponto de vista. É uma opinião muito bem fundamentada sobre o valor de uma empresa. É uma estimativa. E pensa de novo ali na cena do comprador. Ele disse que o risco era de 30% e você tinha colocado ali na avaliação quase 18%. E quem que está certo nesse caso? Os dois provavelmente, porque são duas opiniões sobre o mesmo negócio. E a diferença aqui é que a dele estava de fato sustentada em um argumento. A empresa depende de você e a sua não estava sustentada em nada. E talvez você tenha pego ali uma taxa de desconto só porque alguém do YouTube ou através de um artigo disse que essa era uma taxa ideal. E é exatamente por isso que a sua opinião como dono conta. E conta muito. Ninguém conhece a sua empresa como você. E se você fizer um valuation muito coerente, você vai saber quanto vai estar abrindo mão no caso de uma venda. Então fica muito mais fácil você decidir se você quer vender ou não. Entende agora o poder do valuation bem feito? Você transforma literalmente uma informação, que é o valuation em si, em uma ferramenta poderosa de tomada de decisão. E o problema nunca foi a sua opinião. O problema é opinião sem método e sem lastro. Opinião com método e baseada em elementos sólidos que fazem sentido vira de fato um argumento numa negociação. E opinião sem método e sem lastro vira literalmente achismo. E achismo, você já viu, o comprador ou a outra parte vai desmontar em 5 minutos. E para fechar o vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre a avaliação por cenários, que vai tornar o seu processo de decisão muito mais fácil. Em vez de você chegar com uma só avaliação ali que é meio frágil, você vai chegar com 3, por exemplo. Vai chegar ali então com um cenário conservador, que é ali seu piso, o mínimo que você aceita numa negociação. Você vai chegar ali então com um cenário base ou cenário mais provável, e você pode fazer ali também um cenário otimista, que vai ser ali seu teto, que é onde você quer chegar. E ao fazer um valuation através de cenários prováveis, você consegue definir um valor mínimo, um valor provável e um valor ideal. E isso gera uma vantagem enorme. Por exemplo, ao receber uma oferta abaixo do valor mínimo, você de fato sabe que não estaria fazendo um bom negócio caso optasse pela venda. Ao mesmo tempo, se vier uma oferta ali que fique entre o cenário base e otimista, você sabe que a oferta é de fato vantajosa e que vender a empresa vai ser um bom negócio. E é exatamente por isso que existe a Valutec, a nossa plataforma de valuation. E tem 2 jeitos de você fazer o valuation com a gente, dependendo do momento que você está. Você mesmo faz o valuation da sua empresa de forma simples, sem nenhum tipo de conhecimento prévio necessário, com a metodologia que eu acabei de explicar anteriormente, que é muito utilizada em negociações. E essa é a opção para quem quer fazer sozinho, mas fazer do jeito certo, com método por trás, em vez de mero achismo. E o segundo jeito é fazer via especialista. Aí é quando o negócio é maior ou a transação é bem mais delicada e você quer ali um expert de alto gabarito construindo e defendendo cada premissa da sua empresa que seja sustentável. Tudo isso através de um laudo técnico e independente. E olha, mesmo que você decida fazer a conta ali sozinho no seu Excel, depois desse vídeo, faça. Eu falei sério lá no começo. Entender o próprio negócio é sim
prudência. Mas tem situações ali que quando a conversa vira dinheiro de verdade, quando estiver na mesa com seu maior patrimônio, eu não recomendo negociar sozinho. Os dois caminhos que eu mencionei agora, o link vai estar na descrição, e se você ficou com dúvidas sobre valuation, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.